Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Ramatiz do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Respondendo à solicitação de vídeos e perguntas que me chegaram pelo YouTube. O pessoal pediu para me falar do meu desenvolvimento mediúnico, como é que ele foi. Meu desenvolvimento mediúnico, vamos dizer assim, teve uma característica que eu estava frequentando um centro de Umbanda e uma entidade desse centro de Umbanda manifestada num médium, era uma sessão festiva em abril, que se louvava Ogum. Esse caboclo de Ogum, ele me chama na assistência e disse que naquele momento o meu lugar era no espiritismo, que não era o momento de eu entrar na corrente, e me envia para o espiritismo, diz para mim ir procurar uma casa espírita que fosse do meu gosto, que fosse séria e que eu tirasse uma orientação. Eu procurei essa casa espírita que tem um serviço de psicografia, que eles chamam de orientação fraterna. Tirei ficha, esperei no dia, né? E na psicografia, a primeira vez que eu fui nesse centro espírita, saiu Escola de Médiuns. Desse encontro eu fui encaminhado para a coordenação da Escola de Médiuns e a partir daí eu inicio o aprendizado mediúnico, estudo sistematizado da doutrina e, ao mesmo tempo, a Escola de Médiuns. O que aconteceu? No meu primeiro ano de educação mediúnica, aconteceram assim, uma série de fenômenos, de percepções, que não vale a pena eu elencar nesse vídeo aqui, fugiria à sua finalidade. Mas que ao final desse primeiro ano, a coordenação da escola se reuniu e eu passei para o segundo ano, para o terceiro grau da escola, vamos dizer assim. Eram 6 anos a escola total. Então, do primeiro ano eu passei para o terceiro. Eu fiz 5 anos, não fiz 6. Não sei se eu ganhei alguma coisa com isso. Por mim, eu teria continuado os anos normais. Mas nesse terceiro ano, o segundo ano meu da escola, o terceiro ano de estudo pelo programa, eu já comecei a trabalhar na mesa mediúnica, né? Que aí foi muito válido, realmente trabalho de desobsessão na mesa, na escola de médios, eu estava liberado para o passe e podia dar passagem, como se diz, né, para os espíritos sofredores. Aí foi um aprendizado muito profundo, porque as primeiras manifestações, primeiro ano, vamos dizer assim, de desobsessão na mesa, as manifestações eram uma ressonância do meu lado sombra, ou seja, eu atraía espíritos daquilo que eu precisava limpar dentro de mim. Então tinha uma afinidade, um aspecto sombra profundo do meu inconsciente que eu não estava trabalhando adequadamente. E foi muito válido, então, esse primeiro ano, é como se, eu digo, como se tivesse balançado um lago, movimentado um lago e a sujeira veio para cima, né? O lodo, a lama, as folhas podres vieram para cima do fundo desse lago, o fundo do inconsciente. Então a mediunidade no Allan Kardec, ele tem a possibilidade de fazer essa limpeza psíquica profunda, porque o semelhante atrai o semelhante, por afinidade. E após o terceiro ano, depois de ter vencido o segundo ano na mesa mediúnica, me sai uma orientação para me fazer psicoterapia. E eu procurei um terapeuta, fiz hipnoterapia com hipnose e fiz psicoterapia por 2 anos, porque eu precisava me conhecer, eu precisava descortinar realmente os motivos que me levavam a ter aflições, a me desequilibrar, e foi muito válido. Eu tive que superar hábitos equivocados, rever
né, valores, crenças. E depois de um certo tempo, tenho a orientação, e aí direto do plano astral, de Ramatiz, que eu deveria, ao mesmo tempo da escola de médiuns, no Allan Kardec, frequentar a Umbanda. E eu fiquei praticamente até o final da escola de médiuns frequentando a Umbanda, eu, Allan Kardec. Aí eu já estava também numa gira de Umbanda, e fazendo os dois ao mesmo tempo, sendo que no centro espírita ninguém sabia que eu estava no centro de Umbanda, porque se eu falasse eu seria expulso da escola de médiuns. Eles não admitiam. E a Umbanda admitia, aceitava tranquilamente que eu frequentasse o centro espírita, não tinha nenhuma exigência nesse sentido. Até hoje me parece que existe esse preconceito aí em relação à Umbanda. E aí foi muito válido eu fazer as duas escolas. A escola de médiuns no Allan Kardec, numa escola tradicional, e também na Umbanda, que foi num grupo, num centro de Umbanda tradicional, antigo, que tinha as sessões de desenvolvimento mediúnico. Esse aspecto foi muito válido para mim e se serve de referência para alguém. Como se deu, não o meu desenvolvimento mediúnico, eu acho que a mediunidade não se desenvolve, ela se educa. E não é a mediunidade que tu educa em si, é a educação do indivíduo, educação anímico-consciencial, a educação dos pensamentos, educação da emoção, para daí que você conseguir minimamente organizar teu mundo interno, teu pensar, o teu sentir, a tua cognição, como você percebe tudo que acontece à tua volta. Você tem que rever muitos valores. Se serve de referência, indico sempre que é uma excelente escola o Espiritismo. E por último, já terminando a escola de médiuns, eu tive a oportunidade de trabalhar com apometria, também num grupo de apometria que trabalhava tanto com o Espiritismo quanto com Umbanda, bem sincréticos os dois, que eu tive possibilidade de aprender muito, muito, muito aí com uma entidade que foi Pai Benedito, que trabalhava com um médium, que foi seu Alarico, que sentava do meu lado no grupo de apometria. E terminando esse estágio, trabalhei praticamente 10 anos no aconselhamento espiritual, num centro de Umbanda sério, aberto. Aí eu estava só na Umbanda, nos últimos 5, 7 anos eu estava só na Umbanda, e até que houve a orientação para que fundássemos o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que na época era Choupana do Caboclo Peri. Então, meus irmãos, essa é a breve história assim, de Norberto Peixoto na educação mediúnica. As coisas não são rápidas, as coisas têm um tempo para acontecer. Quem entra na seara da mediunidade quer rapidamente estar trabalhando, rapidamente desenvolver percepções do mundo astral, poderes que dão clarividência, que dão vidência, saber o seu guia. Isso não funciona assim, requer um tempo, requer um polimento, um preparo, e as coisas, quando se fala de mediunidade, no meu entendimento, quando são consistentes, bem preparadas, elas exigem um certo tempo, não acontecem rapidamente. Enfim, espero ter ajudado. Eu sou Norberto Peixoto, falei do Triângulo da Fraternidade, nosso saravá fraterno. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.